E nessa manhã, eu tive, graças a Deus, o privilégio de estar ministrando a lição de número 3, a autoridade suprema de Cristo. E para mim essa lição é muito importante, porque, acreditem ou não, dentro das igrejas evangélicas ainda existem pessoas que não entenderam ainda a importância e a autoridade suprema do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, colocando Ele, às vezes, em um patamar inferior àquilo que Ele é e que Ele merece ser. Então, eu gostaria que nessa manhã você entendesse, e hoje nós vamos exaustivamente usar a palavra de Deus. Eu tomei o cuidado de trazer todas as lições, todos os tópicos na Bíblia para vocês, porque não sou eu quem vai convencer, mas o Espírito Santo de Deus e a sua palavra, é ela que convence. Em 1986, eu tive a oportunidade de conhecer a Bíblia. O meu tio, ele era membro da Igreja Batista, e ele me levou para a igreja, e nós fomos numa livraria no centro e compramos uma Bíblia, eu tenho ela até hoje. E a partir daquele dia eu comecei a ter contato com a palavra de Deus. Só que minha mãe, ela é uma mulher muito temente a Deus, mas também muito submissa. E meu pai, durante muito tempo, ele era contra os crentes. Não porque ele odiava crente, mas é porque a família da qual criava minha mãe, cuidava da minha mãe, eram evangélicos, eles não apoiavam o casamento do meu pai e com a minha mãe. Então meu pai, de birra, tirou minha mãe de perto daquela convivência daquela família evangélica e, consequentemente, tirou ela de perto da palavra de Deus. Mas Deus tem os seus desígnios, tem os seus propósitos, tem o seu amor. Então hoje eu sou o primogênito da palavra. Eu fui o primeiro a aceitar Jesus como Senhor e Salvador na minha vida, no meu lar. E você sabe, irmão, quem é o primeiro é complicado, né? Meu pai não gostou muito da ideia, não, né? Parece que ele falou assim: gente, tirei a minha esposa do meio desse povo, e de repente esse menino que fala pelos cotovelos, crente, misericórdia, né? E os meus amigos já chegaram e falaram assim: o Leandro virou crente, cuidado com ele, hein? Agora o cara é crente. Então Deus tem os seus desígnios, Deus tem as suas formas de trabalhar. Eu me converti no dia 27 de fevereiro de 1997. Estava sentado num banco da igreja, no cantinho, no terceiro lugar. E naquele momento eu decidi entregar minha vida para Jesus. Não fui na frente, não, simplesmente eu quis seguir esse Deus maravilhoso. Eu entendi o propósito do qual Ele tinha feito por mim. Nós vamos entender isso. E naquela noite, eu saí, tinha a esposa do pastor, presidente da igreja. Eu cheguei nela e falei assim: deixa eu te fazer uma pergunta, como é que faz para ser crente? Ela olhou para mim e falou assim: vem para a escola bíblica dominical. Eu falei: é assim que vira crente? Ela falou: é. Irmãos, nunca mais faltei uma escola bíblica dominical. Eu sempre amei a escola bíblica dominical, porque eu entendi, aquela mulher teve uma sabedoria tão grande. E eu fui, primeira coisa que eu fiz foi ir para uma livraria na segunda-feira, empolgadíssimo. Fui lá na livraria, cheguei na mulher, perguntei assim: qual que é a melhor Bíblia que a senhora tem aqui? Ela: melhor? Eu falei: a mais cara e a melhor que tem aqui. Ela falou assim: tem a pentecostal, que ela sabia que era mais cara, né? Aí ela falou: essa? Eu falei: não, então deixa eu ver ela. Olha como é que o Espírito Santo de Deus, ele vai fazendo as coisas certinhas na vida da gente. E aí, sabe o que estava cantando lá dentro dessa livraria evangélica? Legião Urbana, irmão. Era o Kim do Catedral. A voz idêntica do Legião Urbana. Eu falei: gente do céu, não sabia que Legião Urbana tinha gravado CD evangélico, não. Falei para ele assim: moça, quero esse CD aí. Ela falou assim: tem sim, esse CD do Legião Urbana. Ela estava tão sem graça que ela entendeu. Eu falei: esse cara é crente novo mesmo, esse cara é fresquinho. Aí eu peguei, falei: não, tem mais CD dele? Ele falou: tem. Falei: não, então me dá ele também. Empolgado, irmão, gastava até o que não tinha. Peguei esse CD, fui lá para casa, cheguei na hora do almoço. A Dilma estava terminando de fazer o almoço, de repente eu ajoelhei lá no pé do rack, assim, comecei a pegar os CDs do mundo, irmão, tinha CD lá que é relíquia. Eu cheguei lá e falei assim, comecei a jogar tudo fora, e a Dilma falou assim: o que você está fazendo? Eu falei: vou tacar fogo nesse trem tudinho aqui. Ela falou: você é doido, menino, você tem uma fortuna aqui, pelo menos vende. Eu falei assim: vender para quê? Para os outros ficarem aí
também disseminando esse trem. Não, vou tacar fogo. Falou, meu Deus, então guarda, pelo menos depois você muda de ideia. Eu falei, não vou guardar nada não, minha filha, o problema é esse, depois eu mudo de ideia mesmo. Vou tacar fogo nesse trem agora. E eu comecei a fazer isso. Irmãos, a partir desse dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Porque esse Deus, eu entendi, irmãos, duas coisas que me matavam, era o meu aniversário e Natal. Ano novo. Passava ano após ano, minha vida não mudava, era um problema sério, uma depressão. E, não, uma coisa é rico ter depressão. Vai no psicólogo, conversa com ele, fica 1 hora, gasta uma fortuna e está bom. Pobre com depressão, irmão, é terrível. Porque você não sabe quem vai procurar, meu. Não tem jeito. Não é verdade? Né? Estou com depressão, vou no psicólogo. Eu tinha depressão, vai trabalhar, vagabundo. Você tem que fazer o quê? Você está com depressão? É porque você está faltando trabalhar mais, trabalha mais. E eu fui, irmãos, e sofrendo. E naquele dia, irmãos, eu entendi que quando Jesus entrou na minha vida, a coisa que eu mais amo é meu aniversário. Irmão do céu, eu faço festa comigo mesmo. Eu lembro dos meus irmãos que eu vou fazer aniversário, não é verdade? A minha esposa, eu faço assim, se vira, eu quero aniversário. Eu amo meu aniversário, amo. Eu amo o ano novo, porque eu entendo que é uma nova página que Deus entrega para eu poder mudar a minha história. Irmãos, o que Deus tem feito na minha vida, na vida da minha família, é coisa incrível. Mas para isso, nós precisamos entender quem é Jesus na nossa vida. Nós não podemos caminhar dar um passo na nossa vida se nós não entendemos a supremacia, a superioridade de Cristo na nossa vida. E é por isso que eu quero deixar para vocês aqui. E saindo Jesus, no Marcos capítulo 8, versículos 27 a 29, diz assim: E saiu Jesus e seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Que dizem os homens que sou? E eles disseram: João Batista, e outros Elias, mais outros um dos profetas. E eles disse: Mas vós, que dizes que eu sou? E respondendo Pedro disse: Tu és o Cristo. Meus irmãos, por incrível que pareça, para algumas pessoas, não estou dizendo essa igreja aqui não, mas para algumas pessoas, Jesus ainda continua sendo o João Batista, aquele que prega só o arrependimento, ou Elias, aquele que não morreu, que foi levado numa carruagem de fogo, e outros um dos profetas, como tantas outras religiões. Mas o que nós realmente cremos? O que nós dizemos que Jesus é? Eu quero dizer aqui para vocês que um dia eu estava na minha casa, eu estava orando, e eu falando assim: Jesus, por que a minha vida foi no começo da minha fé, e eu tentando arrumar as coisas? Você sabe, irmãos, que quando se converte, a vida da gente é igual uma faxina. Você já entrou em casa que faz faxina? Quem já entrou numa casa que faz faxina? Você é um herói, porque quando dá faxina na minha casa, é uma bagunça. É tapete para cima, é cadeira virada, é água no chão, e vassoura, e não sei o que, aquela bagunça. A nossa vida é assim. Quando Deus entra na nossa vida, o Espírito Santo, Ele habita em nós, começa a agir dentro de nós uma faxina. E a nossa vida começa a virar do avesso, nós entendemos. Uma vez um amigo meu, inclusive ele é membro dessa igreja aqui, ele falou assim para mim, foi ele que me convidou para cá, e falou assim: Leandro, queria que você me explicasse um negócio. Eu falei: o que foi? Ele falou: por que depois que a gente converte, parece que a vida da gente vira assim, ó, de cabeça para baixo? Eu falei: é faxina, irmão, fica tranquilo, Deus está cuidando. Não, quando eu era do mundo, eu tinha dinheiro para cachaça, tinha dinheiro para qualquer coisa, não faltava dinheiro para cigarro, não faltava dinheiro para bebida, não faltava dinheiro para festa, para farra, não faltava nunca. Irmão, estou na quebradeira hoje. Eu falei assim: pois é, irmão, agora você vai depender daquele que pode suprir as suas necessidades, não mais as suas vaidades, porque tudo é vaidade. E aí, hoje, graças a Deus, é um homem próspero, abençoado, uma família abençoada, um homem de Deus, um servo do Senhor, e hoje vive uma vida fantástica na presença do Senhor. Então, meus irmãos, aí eu estava orando a Deus, falando: Deus, por que a minha vida é assim? E aí Jesus falou assim para mim: Leandro, o Espírito Santo falou para mim: Leandro, que Jesus você crê. Eu, o quê? Que Jesus você crê. Eu, como assim? Um Jesus que salva, mas não cura? Ou que cura, mas não salva? Talvez Ele salva, mas não prospera. Que Jesus você crê? Irmãos,
Jesus, Ele é tudo. Para você, quem é Jesus? O Jesus, a palavra de Deus fala que sem mim nada podeis fazer, Jesus falou. Nada. E tudo que pedides em oração crendo, recebereis. Em umas versões fala assim, que tudo que pedides em oração, em meu nome crendo, recebereis. E a partir daquele dia eu comecei a tomar posse de um Jesus pleno na minha vida. E eu quero desafiar você nessa manhã a entender e aprender a usar as ferramentas das quais Deus te deu e o inimigo não quer que você entenda. Talvez você é muito bom numa área, mas numa outra área você é muito capenga. Talvez numa área você domina ela fantasticamente, mas na outra área você patina grandemente. Jesus quer mudar essa história nesta manhã. Jesus quer alterar a história da sua vida através do seu nome e do seu poder. Aqui tem acho que vocês não vão conseguir ler, eu não sei. Aqui fala mais ou menos um quadro das crenças religiosas em comparação à fé cristã. Eu quero que vocês entendam que nós estamos aí no topo, o cristianismo bíblico. O nosso fundador é Jesus Cristo. E Jesus, aqui no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, no sexto quadro, na sexta coluna, Jesus. Algumas religiões, aqui, irmãos, são 5 slides. Eu coloquei 2 aqui, para que vocês possam ver, para você ver o tanto de religiões que existem. E aqui está mostrando o nosso cristianismo, Deus, Filho em carne, segunda pessoa da Trindade, Senhor e Salvador absoluto. As outras religiões, aí aqui estão as mais, aqui são porque está em ordem alfabética, mas só para vocês terem uma noção, tem as outras aqui, deixa eu só voltar. Aqui o budismo, candomblé, o catolicismo romano, a ciência cristã, a cientologia, o confucionismo, fala que Jesus é o quê? O catolicismo, Deus em carne, segunda pessoa da Trindade, mas não tem a supremacia. Aí tem a ciência cristã, alguns conhecem, outros não conhecem. Na época do seminário nós estudamos todos eles. E aqui fala sobre o hinduísmo, adventismo do sétimo dia. Aqui também está quer ver? 1, 2, 3, 4, está na 5ª coluna. Se vocês prestarem atenção, fala sobre Jesus, não está aí descrito, porque o slide continua. Aí tem maçonaria, meninos de Deus, mormonismo. Irmãos, por que eu estou apresentando isso? Irmãos, se nós não entendermos que Cristo, Ele é tudo em nós, nós não vamos conseguir pregar para essas pessoas aqui. Uma vez, uma pessoa chegou em mim, vocês estão mostrando um Deus que não é verdade. Aí eu falei para ele assim, vocês estão mostrando um Deus pela metade. Porque nós cremos na palavra de Deus que é suprema na nossa vida. As pessoas estão buscando desesperadamente uma resposta, e nós somos essa resposta, irmãos. Nós temos que ter essa consciência, você precisa se fortalecer em Cristo Jesus para que você possa pregar para estas pessoas que estão aqui. Porque eu vi uma frase que eu achei interessantíssima, fala assim, eu já vi povos sem um governo, já vi povos sem líderes, eu já vi povos sem leis, mas eu nunca vi um povo sem Deus. O Senhor plantou no coração do homem a necessidade por Deus. E nós, às vezes, olhamos para essa necessidade e buscamos qualquer um. Só que, de repente, a gente conhece uma verdade e essa verdade se torna plena em nossa vida, mas nós não podemos guardar ela para nós precisamos trazer ela para as pessoas, para que as pessoas possam ser libertas e que vidas possam ser salvas. Amém? Então, o que é Jesus Cristo? Qual que o significado bíblico para a sua supremacia? Jesus Cristo existia antes de tudo existir. Colossenses 1,17 diz que Ele existe antes de tudo que há e nele todas as coisas subsistem. Jesus Cristo criou todas as coisas, portanto nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por Ele e para Ele. Jesus Cristo tem a supremacia de tudo e de todos. Jesus Cristo é o reconciliador entre Deus e os homens, amém? Irmãos, nós precisamos entender essas verdades, porque às vezes senão nós colocamos Jesus num patamar que Ele não merece estar, e não pode estar, e não vai estar.
Próximo, Jesus Cristo se entregou voluntariamente. Irmãos, alguns dizem que Jesus Cristo ficam com raiva de judeus. Uma vez perguntou para Mel Gibson, aquele diretor do Paixão de Cristo, e perguntaram para ele assim: Mel Gibson, quem matou Jesus? Os romanos ou os judeus? Mel Gibson falou assim: nem os romanos e nem os judeus. Eu e você matamos ele. Mas existe uma verdade muito mais plena do que isso. Porque não fomos nós que matamos ele. Ele se entregou voluntariamente por nós. Ele foi o que... É como se nós entendêssemos o seguinte: você estivesse num corredor da morte e você estivesse fadado, já ia tomar injeção letal, e uma pessoa chegasse perto de você e falasse assim: meu filho, fica aqui, eu vou no seu lugar. Jesus fez isso por nós. E Ele fez sem conhecer. Nós vivemos pela fé. Nós vivemos crendo num Deus que morreu por nós. Ele se entregou por nós. Ele foi o nosso advogado. Ele foi aquele que morreu no nosso lugar. Então Ele é soberano, né? Pôncio Pilatos falou para Ele assim: eu tenho poder de te prender, eu tenho poder de te soltar. Jesus olhou e falou assim: o seu poder não vem senão de Deus, meu filho. Você não tem poder nenhum. Você pode fazer o que você quiser, mas o meu destino já está traçado por amor à humanidade. Amém? Se nós entendemos a história de Pôncio Pilatos, ele foi engodado num sistema tão perverso que ele, nem se ele quisesse, ele soltava Cristo. Qual era a vontade de Cristo, de Deus, para que essa profecia se cumprisse e a vontade de Deus cumprisse na vida de Jesus Cristo? Amém? Jesus Cristo é revelado em sua própria palavra. João capítulo 1, versículo 1 fala: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Irmãos, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, vamos falar de Gênesis até Malaquias, ela é a sombra de Cristo. Tudo que está relacionado no Antigo Testamento culmina em Cristo Jesus. Então, se você olhar, você lê o Antigo Testamento, lê todos os livros, todas as cartas, os salmos, você vai entender que Cristo está nele. Só para você ter uma noção, olha que coisa mais interessante. Isaías. Quantos capítulos tem Isaías, irmãos? 66. Você sabia que os 27 finais são graça e os outros 39 são lei? Se você ler Isaías, você vai ficar apaixonado. É a mini Bíblia. Então, irmãos, tudo culmina em Cristo. Então nós temos que entender que Cristo está sobre todo nome. Está aqui em Filipenses capítulo 2, versículos 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, Ele deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? É lindo demais. E Cristo é o quê? A ponte que liga o homem ao seu Criador. Entenda uma coisa: em Gênesis, quando o homem peca, ele deixa de ser conduzido, porque a palavra de Deus fala que Deus todas as tardes ia ter com o homem, o Espírito de Deus ia ter com o homem todas as tardes. De repente o homem peca, e o Espírito se afasta desse homem por causa do pecado. Quando o homem ele sai da presença de Deus e o Espírito de Deus se ausenta do homem, o homem começa a ser regido pela sua alma, pelas suas emoções. E aí começa os pecados, os assassinatos, os roubos, a blasfêmia, a soberba do homem querer ser igual a Deus e chegar perto de Deus. O homem começa a ser guiado pelos seus sentimentos. E nós temos que entender no dia de hoje, nessa manhã, que nós não podemos mais, e nós não precisamos mais, irmãos, ser regidos pela alma. Hoje, quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, que é esse Deus novamente que entrou em nós e rege a nossa vida. Nós temos que agora, a partir de hoje, entender que o Espírito Santo de Deus tem um lugar de respeito e prioridade no nosso lar, na nossa vida. A palavra de Deus fala assim: não entristeçais o Espírito Santo, pelos quais fostes selados para o dia da redenção. Você é uma carta, irmãos, tem um destino certo.
Só o Espírito Santo consegue selar você para que você possa chegar no destino aonde você precisa ir. Não é verdade? Eu já selei carta. Quando eu era adolescente, eu escrevia cartas. E eu comprava selo, e eu gostava muito de procurar selo bonito. Eu ia lá no correio, ia lá e ia comprar os selinhos lá, eu achava um selinho bonito, ia lá, escolava, pegava um, tal. Hoje quase não se usa isso, né? Hoje nós estamos vivendo numa era mais ágil. Mas o Espírito Santo de Deus, ele é o selo que vai selar. Se você pegar uma carta, irmão, entregar lá no correio, simplesmente com o endereço, ela vai para o destino? Não vai. Ela precisa do selo. Então, quando nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, o Espírito Santo, que é o selo da nossa redenção, habita em nós e nós temos um caminho a seguir. Ele nos guia no caminho que devemos seguir. Mesmo que às vezes as lutas venham, as dificuldades venham, os problemas venham, mas Deus, Ele mostra-nos o caminho certo. E muitas vezes, às vezes nós desviamos do caminho do Senhor, mas novamente o Senhor nos traz de volta com o seu amor e nos conduz ao caminho da eternidade. Amém? É desse jeito que funciona a nossa vida. Se nós ignorarmos princípios bíblicos, princípios fundamentais, coisas fundamentais da nossa existência, nós não vamos conseguir chegar no destino final. E como que entristecemos o Espírito Santo? Pela falta de fé. Eu tenho visto uma geração, irmãos, que não suporta dor. Nós nunca vendemos, o mercado nunca vendeu tanto analgésico assim na vida. A pessoa nem está sentindo dor mais, já está tomando Dorflex. Vou tomar um Dorflex agora à noite, vou dormir, porque amanhã vai que eu acordo com dor. Não é assim? Eu acho que vai doer minha cabeça 3 horas da tarde, vai tomar um Dorflex agora. Nossa, não é assim? Hipocondríacos, morremos de medo de sentir dor. Pessoas, quando falam a palavra câncer, irmão, quase desmaia, dá taquicardia, a mão começa a gelar, o povo apavora. Uma vez eu estava conversando, minha esposa estava lá no oncologista, conversando com ele. Aí eu falei assim: doutor, eu nunca vi tanta gente com câncer. Ele falou assim: Leandro, não subiu a taxa de câncer no mundo até hoje, 18%. Eu falei: mas por quê? Porque o povo alarma. Mesma taxa, nunca mudou. As pessoas não conseguem mais fazer com que os seus filhos sofram. Hoje nós criamos uma geração de mimadinhos, filhos mimados, filhos que não, meu filho não pode mais sofrer uma contrariedade. Hoje uma geração que, o menino tem 39 anos, meu filhinho lindinho, fica na porta vendo o filho saindo lá longe. Que isso, irmão? Uma geração que, mamãe, papai, você vai casar, mas o seu quartinho está prontinho. Se por acaso você brigar com sua esposa, mamãe e papai está aqui com a caminha, está prontinha, pode voltar que a mamãe recebe. É assim? Geração Nutella, irmão. Está terrível. Minha mãe, quando eu fui casar, minha mãe falou assim: meu filho, você vai casar? Eu falei: vou te dar 2 conselhos. Se você seguir, mamãe abençoa. Se não seguir, eu não vou abençoar não. Você vai falar? E lá em casa era o seguinte, irmão, falou sim assim. Lá em casa meu pai criou a gente que... Meu pai era um sistema meio bruto, falou assim: o senhor tá bom? Ele falou assim: as minhas custas. Mais ou menos esse nível que meu pai era. Né? Não, gonorante ao quadrado. Diz que é mais grosso que cano de cerca. Irmão, era bruto. E minha mãe falou assim: vou te dar 2 conselhos. Se você seguir, mamãe pega e abençoa você, tá bom? Eu falei: tá bom. Falou: primeiro, aqui em casa você tem roupa lavada, roupa passada, tem tudo que você quer. Não falta nada, tem comida para você também. Mas é o seguinte, no dia que você saiu daqui de casa, você não volta mais não, tá ouvindo? Você é homem. E outra coisa, não quero briguinha aqui não. Se você estiver brigando com sua esposa lá, resolva lá. Aqui eu quero ver você sorrindo, bonitinho, cheirosinho, arrumadinho. Se você estiver quebrando o pau com a sua esposa, quebra lá. Eu criei foi homem, não foi moleque, não vai ficar voltando para casa com o rabinho entre as pernas. Casou, sua mãe teve um homem na vida, só um homem na vida, casou virgem, está 48 anos agora, fazer 49 anos de casado, minha mãe e meu pai. E até hoje, resolvi meus problemas com ele. Você não vem trazer o problema para cá não, tá bom? Eu falei assim, né? Se o primeiro já é assim, quer ver o segundo. Falou: você vai fazer o primeiro? Eu falei: vou.
Ela falou assim: agora eu vou te dar o segundo. Eu falei: nunca traia a sua esposa, porque a dor da traição é pior do que a dor da morte. Boizinho, não conhecia Jesus, já tinha batido uma real com ela: se não der certo, nós separa, tá bom? Depois desses 2 conselhos que minha mãe me deu, nortearam a minha vida até hoje, irmãos. Nós temos que parar de criar uma geração de pessoas molengas. Eu vou falar uma coisa para vocês: depressão existe, problema existe. Irmãos, se eu perguntar aqui quem passa por problema, ou quem já passou, todo mundo vai levantar a mão. Não vou nem perder tempo aqui para falar sobre isso. Mas Deus espera de nós uma postura séria, guerreiros do Senhor. Gideão, quando foi juntar um exército, Deus falou assim: olha, tem 10 mil homens, estou podendo. Deus falou assim: não vou usar isso aqui. Falou: o quê? Vou peneirar esse povo. Que isso, Deus? Com 10 mil perigoso a gente não ganhar. Quanto terminou, irmãos? 318. Deixa eu te falar uma coisa. Deus, Ele está olhando para cada um de nós aqui e espera uma postura nossa. Irmão, se eu fosse medir os problemas que eu tenho para estar servindo na casa do Senhor, eu não estaria. Não estaria. Eu estaria na minha casa, chorando as pitangas, e Deus falando para mim: nossa, que moleza, que coisa estranha. Meu filho chegava em mim de manhã e falava assim: eu vou para o colégio? Não, estou com dor de cabeça. Eu falei assim: toma Dorflex, vai tomar banho. Não sei o que. Vai tomar banho. Na hora que você terminar de tomar banho, não parou a dor de cabeça, nós dá um jeito. Está lá, tomava banho, aí, melhorou? Mais ou menos. Falei: mais ou menos tá bom, vai para o colégio. Daqui a meia hora o Dorflex faz o efeito e você vai estar bom. Ia para o colégio, voltava. Irmãos, pegou todo o conteúdo. Tem pai, ai, tadinho, ele não pode ir. Irmãos, para! Temos que ter uma postura. Irmãos, o mundo, entenda uma coisa: nós estamos vivendo numa sociedade em que o diabo está passando medo em todo mundo. Jesus, Ele entendeu dentro do seu propósito um sacrifício que nenhum de nós conseguiria fazer. Ele entendeu. Jesus falou assim: Senhor, aparta de mim esse cálice, se possível, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Irmãos, quando nós entregamos a nossa vida a Deus, o Senhor agora tem supremacia sobre ela. E se você está passando por algo, e se você é fiel ao Senhor, e você tem um propósito de vida, aguenta firme, Deus vai te dar a vitória. Deus vai te dar a vitória. O meu filho entrou numa faculdade de medicina depois de 1 ano, depois do ensino médio, 3 cursinhos. Meu filho não é nem um superdotado, um gênio, não. Mas a cada ano que ele via aqueles meninos, colegas dele, passando, ele ficando, irmãos, é um baque. E ele voltando para o cursinho de novo, sentando naquela cadeira e vendo os amigos dele, tudo na faculdade, é um baque. Mas naquele momento você precisa ter fé e ter força e dizer para ele assim: meu filho, vai de novo, vai dar certo. Vai dar certo. Aí no 2º ano não deu certo, irmão. Aí você fala para ele assim: vai dar certo. Aí ele vai de novo. Sabe o que aconteceu? Deu certo. Não pela capacidade, mas pela persistência. Irmão, pode falar mal de você, virar a cara para você, ficar com cara feia para o seu lado, julgar você, falar que você não é nada, mas um dia, entenda uma coisa, persista, Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar a sua história. A palavra de Deus fala que Deus não tem prazer naquele que retrocede. Pode virar a cara para você, pode falar: esse cara não presta, esse cara não vai dar nada. O meu pai um dia sentou com a minha esposa e falou assim: quer que vai casar com esse cara? A gente falou: vou. Meu pai falou assim: vagabundo, não vale nada. Você vai 1 mês de casado só, você vai largar esse cara não vale nada. E outra coisa, não volta aqui em casa para ficar enchendo o saco, não. Da minha família, eu sou o único casado há 25 anos, 24 para 25.
filho seu vai ser tudo um delinquente. Olha meus filhos aí. Pode falar o que quiser de você. Pode falar, pode falar. Sabe por que Deus fez a terra redonda, irmão? Para mostrar que o mundo dá volta, meu querido. O mundo dá volta. Nós precisamos ter essa consciência, porque senão nós vamos ficar toda hora regredindo, parando. Eu decidi plantar cedros. Eu decidi plantar legados. Amém? Cristo é a ponte que liga o homem ao seu Criador. Jesus Cristo veio para perdoar os pecados. Aqui mostra a história daquele paralítico que foi levado à presença de Jesus com muita dificuldade. E de repente Jesus olha para aquele homem paralítico, e aqui fala aqui, conduzindo um paralítico, e de repente ele fala assim: perdoados estão os seus pecados. Irmãos, ele queria pecado perdoado? Não. Ele queria o quê? Andar. Por isso que Jesus sempre perguntava: o que você quer? Ele perguntava para o cego, irmão: o que você quer? Eu quero ver. Mas por que Jesus perguntava? Irmãos, uma vez eu estava num culto, e apareceu eu e minha esposa, e apareceu uma senhora contando um testemunho. E ela pegou o microfone assim, e nós estávamos, eu não sei onde é que nós estávamos. E ela pegou o microfone e falou assim: irmãos, estou passando por uma luta muito grande, eu preciso da ajuda dos irmãos. Eu pensei, já pus a mão no bolso, né? Falou: uma senhora desse nível está precisando de dinheiro. Aí ela falou assim: eu sou dona de uma grande empresa. Eu posso dizer que eu sou uma milionária. Eu pus a mão no bolso, guardei, olhei, falei. Jesus perguntava, irmão, porque ele às vezes, não é verdade? Um dia um pastor chegou no irmão e falou assim: eu vou orar e jejuar. Um amigo dele trabalhava no Fujioka, na Revelação, ele era cego. Então eles contratavam essas pessoas, trabalhavam no escuro, né, para revelar. Não sei como é que ele fazia, eu sei que o rapaz trabalhava lá no Fujioka, no escurão. E o pastor, ele falou assim: vou jejuar, orar, e vou consagrar, e eu vou orar para esse cara vai enxergar. Ele vai enxergar. Aí orou, jejuou e pagou um preço, chegou na casa dele, falou: vim visitar o irmão. Ele falou: amém, entra aqui, pastor. Vamos lá. Tomando um café, ele falou assim: eu vim aqui porque eu quero orar por você, para você voltar a enxergar. Ele disse: quem disse que eu quero enxergar? Ele: Falei: não quero não, eu tenho uma família abençoada, eu tenho filho, eu tenho emprego, eu tenho tudo, para que eu quero enxergar? Irmãos, às vezes o que é óbvio para você não é óbvio para as pessoas. Para esse rapaz aqui parecia óbvio. E Jesus chega nele e fala assim: perdoados estão os seus pecados. Deixa eu te falar, existem doenças piores do que uma paralisia. Existe um pecado. O pecado, ele anula. O pecado, ele estagna, ele estrangula as promessas de Deus na nossa vida. Quando nós pecamos, nós que somos pastores, irmãos que já convivem com muita gente, quando a gente ora na cara do abençoado e da abençoada, a gente já sabe. Está em pecado. E como o pastor Salmo diz, não é pecado, mas é problema, né? Pastor, eu estou com um problema. O pastor já coloca assim: pecado. Não é problema, ele falou assim: é um pecadão, né? É um problemão, é um pecadão. Porque, irmãos, o pecado, ele tira de nós a capacidade de nos mover. Aí Jesus olha para aquele lá e os fariseus começam a criticar. E Jesus fala assim: qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levante-te, toma o teu leito e vai para a sua casa. Aquele homem, ele foi curado e os seus pecados perdoados. Amém? Jesus Cristo veio para libertar os cativos e oprimidos. Irmãos, toda vez quando nós formos pregar o Evangelho de Jesus Cristo às pessoas, nós temos que entender que o primeiro princípio é o princípio da libertação. Porque Jesus, quando ele morre, ele leva cativo o cativeiro. Ele precisava tirar essas pessoas das prisões. Uma vez eu e minha esposa, nós fomos expulsar o demônio de uma pessoa.
Esse demônio não era demônio estilo aquela igreja lá, que eu não vou citar o nome, que fala, né, que fala da entrevista no microfone. Não, o bicho era inteligente, cara. Eu perguntava assim, está tudo bem com você? Ele, estou bom. Não, mulher falar estou bom, eu não acho legal. Aí eu falava para minha esposa assim, falou assim, amor, está endemoniada. Ela falou assim, só pode. Irmãos, eu peguei e falei assim, peguei a Bíblia, entreguei para ela e falei assim, abre para mim aqui em Romanos 10, 9. Irmãos, fez desse jeito assim, ó. Olhou, deu uma risadinha para mim. Quando eu olho, Romanos 10, 9. Ela não puxou uma página para a direita. Ela não puxou uma página para a esquerda, não foi, meu bem? Deixa eu te falar uma coisa. Ele entende da palavra. O demônio, ele escraviza as pessoas. Ele domina as pessoas. É por isso que quando você expulsa o demônio de uma pessoa, ela deita, ela dorme, ela como se estivesse desmaiado, porque a possessão é tão tremenda que ela acaba, quando ele sai dela, ele suga todas as suas forças. O domínio é muito poderoso. E aí ele fala assim que Jesus, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração à vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então Jesus veio para pregar liberdade aos cativos e pôr em liberdade os oprimidos. Cristo veio para curar. Aqui nós temos 3 passagens. Jesus, sabendo disso, retirou-se dali e curou a todos. Jesus também, irmãos, eu sempre costumo dizer o seguinte: a cura está disponível a todas as pessoas, amém? A cura está disponível a todas as pessoas, amém? Eu já vi gente orar o seguinte: Senhor, se por acaso o Senhor quiser e puder, cura ela, tirando de si a responsabilidade da autoridade que Deus te deu. Não é assim? Irmãos, quando nós estamos... Quem aqui já visitou o hospital para orar pelos enfermos? Irmãos, o paciente, a pessoa que está internada, ela não tem forças. Por isso que Jesus pede para nós irmos aos hospitais, porque ela não tem força. Nós temos fé, ok? Mas quando nós estamos num leito, nós precisamos de pessoas que vão lá. Nós não temos força. Os parentes não têm força, porque estão vendo. Existe uma ética na medicina que o médico não pode tratar, não é aconselhável tratar um parente. Por quê? Porque ele leva muito a questão pessoal. E aí, nós precisamos ir para que essas pessoas possam ter a sua cura. Então, eu aconselho vocês que vão até essas pessoas, orem por essas pessoas, levem um olhinho, unge essas pessoas, e na autoridade do nome de Jesus, exerçam a sua fé. Exerçam a sua fé. Porque se nós não exercemos a nossa fé, aquela pessoa que está lá, eu chego no pastor Carlos e falo assim, pastor Carlos, é o seguinte, eu vou orar para o senhor, mas provavelmente não vai rolar. O senhor vai curar, você vai, né? Não, eu posso segurar a alça do caixão? Tem gente que só pode falar isso. Tem gente que olha e fala assim, eu acho. Não, nós temos que chegar lá e falar, em nome de Jesus, você vai sair daqui. Um dia nós fomos visitar um irmão, era na quarta-feira, falei assim, nós vamos visitar o irmão, do irmão nós vamos para o culto. Beleza? Vamos lá, eu e minha esposa. Você viu que eu ando sempre com a pequenininha ali, né? A bicha é ninja, né? Aí eu vou lá com ela, cheguei lá com ela, tinha uma bactéria terrível, o médico estava ministrando antibiótico para ele, 15 dias, no primeiro não tinha dado certo, tinha aberto uma ferida no pé dele, o irmão estava mostrando um osso, coisa estranha, nunca vi aquilo. E a bactéria estava comendo o pé dele, estava roxo, uma parte com buracão, depois roxo, depois vermelho, parecia que aquele trem estava virando uma bola estranha. E eu olhei para aquela situação ali, e, irmão, quem está com um negócio daquele no pé, ele vai pegar no pé e falar assim, em nome de Jesus, sai! Não vai. Ele vai olhar para aquilo ali e falar assim, vixe, não vai prestar. E eu cheguei lá nele e falei assim para ele assim, olha, nós viemos orar por você. Ele falou assim, irmão, estou precisando muito de oração. Ele falou, vou orar. Oramos por ele, eu falei assim, olha, irmão, vou orar por você e sexta-feira você vai sair daqui. E eu falei comigo, Espírito Santo de Deus, me dê essa autoridade. E o irmão falou assim para mim, Leandro, o médico falou que vai ministrar 15 dias de antibiótico. Então, provavelmente, em 15 dias não vai. Mas eu creio.
Pareceu Pedro, né? Senhor, pescamos a noite inteira, não pegamos nada, mas sobre a tua palavra nós vamos jogar. E aquele rapaz pegamos, nós oramos por ele e fomos embora. E na hora que eu estava dentro do carro, a única oração que eu fazia era: Senhor, cumpra a tua palavra. Senhor, não deixa a tua palavra envergonhada. Lancei a fé que eu tinha, que ele não tem, para que ele possa sair daí. Irmãos, na sexta-feira, esse homem estava na casa dele. A ferida fechou. Hoje ele corre Goiânia aí tranquilo. Ele é um corredor. O que eu quero dizer? Irmãos, exerça a sua fé. Porque se você não exercer sua fé, a minha esposa, quando ela teve câncer, todas as noites eu tinha no meio do nosso travesseiro um óleo. Todas as noites eu ungia ela. Todas as noites eu ungia o estômago dela. Todas as noites eu ministrava a palavra de cura sobre a vida dela. Para quê? Porque se nós não orarmos, as pessoas vão padecer, perecer naquele lugar. Então Jesus, ele curou a todos. Eu costumo dizer que existe um milagre que Deus não faz. Você sabia disso, irmãos? Existe um milagre que Deus não faz. Aquele que nós não queremos que Ele faça. Esse Ele não vai fazer. Mas se você tiver fé, irmãos, Deus muda a história da sua vida. Amém? Jesus Cristo veio para salvar os pecadores. Esse, para mim, é o principal ministério de Jesus Cristo. Ele veio para salvar os pecadores. E essa passagem aqui, nós já estamos terminando, fala muito bem a respeito do que é perdoar pecados. Aqui lá em Mateus capítulo 9, versículo 9 ao 13, fala que Jesus, passando diante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come vosso mestre com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam os médicos, não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Entenda uma coisa: por que aqui para mim é o principal ministério de perdão de pecados? Porque o que nos trouxe a essa posição que nós estamos, de natureza caída, foi o pecado, ou não foi? A origem de todas as coisas foi ou não foi o pecado? Foi a origem, é a origem de todas as coisas. Se um médico pudesse ver a origem do problema dele, ele curava o quê? A origem, não é assim? Ó, estou com uma bactéria, ele faz uma cultura, olha lá qual é a bactéria e mata a bicha em 3 dias. Pum. Não é assim? E é o nosso trabalho no ministério cristão de fazer o quê? Levar o arrependimento, perdão de pecados para as pessoas. Agora eu quero que você entenda esse versículo aqui em Mateus 9. Irmãos, quem escreve Mateus? Mateus. Não é verdade? Quem escreve Mateus é Mateus, não é verdade? Mas por que ele fala que Jesus, passando diante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus? Por que ele não escreveu assim: estando Jesus passando ali, me viu assentado? Não é? Eu podia ter escrito: eu estava passando ali, de repente ele me viu assentado lá, e eu peguei e fui, e eu fui. Não é assim? Por que está aqui na terceira pessoa do singular? Por quê? E viu ali um homem chamado Mateus. Sabe por quê? Porque quando Jesus chama aquele Mateus lá de cima e perdoa pecados daquele Mateus, aquele Mateus que está lá em cima não é mais o Mateus que está aqui embaixo. Amém? Ele foi transformado, ele foi modificado. Jacó briga com Deus e muda a história e o nome de Jacó e chama Israel. Então, Deus muda a história desse homem. Mateus fala assim: ó, existia um homem no passado que era cobrador de impostos, vivia numa alfândega, vida destruída, arrebentada. Esse Mateus morreu lá no dia que eu conheci esse homem aqui, Jesus Cristo, que perdoou os meus pecados. Você não é mais a pessoa que você era no passado, meu querido. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Deus muda o seu nome, muda a sua história, muda o seu destino. Você não é mais aquela velha criatura, existe agora uma nova criatura. Amém?
Às vezes o diabo quer colocar você no passado. Não existe mais passado, ele levou no mar do esquecimento. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Precisa entender isso, amém? Aqui diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe por que eu coloquei essa foto aqui? Em que direção está a árvore? Da água. A palavra de Deus fala que aquela mulher samaritana estava naquele poço, e de repente Jesus chega lá no meio-dia e pede para aquela mulher: a senhora tem um sari de cisterna, né? Desce ali, pega um pouquinho de água para mim. Aquela mulher olha e fala assim: meu Deus do céu, um judeu pedindo água para mim, meio-dia. Eu vim daqui escondido daquelas fofoqueiras que fica pegando água de manhã. Eu no sol escaldando, tenho que pegar água. Ela falou assim: tem alguma coisa errada. Se minha esposa visse eu conversando com uma mulher meio-dia, pedindo água para ela, eu apanhava de vara, irmão. Ela dava um pau em mim. Jesus olha para aquela mulher e fala assim, ele olha para aquela mulher e fala assim: me dá água. E ela fica meio assim e tal. E ele fala para ela assim: olha, se você beber dessa água aqui, daqui a meia hora você vai sentir sede. Mas se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede. Olha ali, nós somos aquilo ali, estamos sedentos pela água. Se nós entendermos que Jesus é tudo em nós e entregarmos a nossa vida para Jesus, nós nos saciaremos daquilo ali. Olha ali, irmãos, ao cheiro das águas, Jó, ele faz uma das mais lindas orações. Ele fala assim, quer ver? Ver se eu acho aqui para encerrarmos. Jó capítulo 14. O homem nascido da mulher é bem poucos dias cheios de inquietação. Sai como a flor e se seca, foge também como a sombra e não permanece. E sobre este tal abres os teus olhos, e a mim me fazes entrar em juízo contigo. Quem do imundo tira o puro? Ninguém. O que ele quis dizer? Quem do imundo pode gerar o impuro, o puro? Ninguém. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número de seus meses, e tu lhes pusestes limites, e não passará além deles. Nosso destino está selado. Jó fala assim, já está selado. Nós estamos fadados ao fracasso. Nós não temos mais história. Mas ele fala assim, aí ele termina, no versículo 6, deviste dele para que tenha repouso, até que com um jornaleiro tenhas contentamento no seu dia, como se ele dissesse o seguinte, como se o único contentamento fosse, quando chegasse um jornaleiro, entregasse um jornal para você e você lesse alguma coisa que poderia agradar o seu coração, porque o resto não vai dar nada. Aí ele fala assim, porque há esperança. De repente, irmãos, o Espírito Santo, o Espírito Consolador, que consolava aquele homem cheio de doença, cheio de escara, cheio de dor. Aquele homem estava sentindo uma dor, estava sentindo uma angústia. Irmão, você já foi em um hospital que a pessoa está sentindo dor? Você pode falar, ela não aguenta, ela fica inquieta, ela vira para lá, vira para cá, não aguenta. Jó estava desse jeito, mas de repente o Espírito da consolação entra naquele homem, e ele fala uma das frases mais lindas do mundo, que está em Jó capítulo 14, versículo 7. Porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como a planta. De repente Deus fala assim, meu filho, se você experimentar dessa água, Jesus falando, você não vai sentir sede. Se você está destruída, suas esperanças se esgotaram, você não tiver mais saída, e você colocar Jesus como a sua única esperança, Deus muda a sua sorte.
Jesus não está falando nem de beber, aqui está falando de só o cheiro delas. Olha ali, irmãos, tem até frutos. Deus quer isso para você. E todos aqueles que invocarem o nome do Senhor será salvo. Vamos nos colocar de pé. Meus irmãos, Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Tudo se inicia através dele. E um dia, tudo vai acabar por ele. Que você nessa manhã possa entender a importância de Cristo na sua vida. Que você nessa manhã possa colocar Jesus na posição que ele merece estar. Um dia eu decidi colocar Jesus naquele patamar que ele merece estar. O mundo não dá muita importância. Mas se nós formos esse agente de esperança para essas pessoas, sabe por que as pessoas adoecem, irmãos? Porque elas não conhecem o verdadeiro significado da esperança. Não estou falando de doença física, estou falando da doença da alma. Nunca se falou tanto de doença de alma, nunca se falou tanto de doença que estão atingindo essas pessoas. Quantas pessoas foram para os médicos, fizeram exames e mais exames e não dão nada? Nada. Quantas pessoas já vi e falou assim: olha, pastor, eu já fui para tal lugar, fui para o médico, fiz todos os exames, não deu nada, mas eu estou doente. Doenças psicossomáticas, doenças da alma, que destroem a vida das pessoas. Eu sei que tem pessoas aqui nesta manhã que passam por dificuldade também, cujo seu coração está amargurado, está triste. E Jesus fala assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.